Bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 49. Ouro de tolo, fantasmas azuis e propaganda. César entre os britânicos em 55 a.C. No episódio passado, a gente viu como César conseguiu negociar mais 5 anos como governador da Gália. E ele tinha que aproveitar esse tempo para mostrar que ele realmente era o grande líder militar da sua geração, que era, né? Como tal, ele planejou uma coisa que para os romanos parecia quase como a conquista da Lua, né? Ele planejou a invasão das Ilhas Britânicas. É importante a gente entender que nessa época os romanos não tinham nenhum conhecimento detalhado sobre as Ilhas Britânicas, eles não sabiam se eram ilhas, se era um continente, ou se era até mesmo a Terra dos Mortos, né? Existia em Roma a ideia de que você atravessava um rio, como a gente tem essa ideia do rio, né? Quando você morre e o fantasma vai para o outro lado, né? E alguns romanos acreditavam que ali, do outro lado do Canal da Mancha, eram onde estavam os fantasmas dos seus mortos, né? Então era uma terra desconhecida, né? Existiam lendas também positivas, lendas que diziam que lá tinha pérola pelo chão, tinha ouro pelo chão e tal. Então existia muita especulação, mas nenhum conhecimento e uma certa apreensão sobre o que eles iam encontrar se passassem ali para o outro lado do Canal da Mancha. O César, como bom líder militar, tinha que fazer duas coisas para poder passar para o outro lado, né? Ele tinha que garantir que a retaguarda dele estivesse protegida. E o que estava na retaguarda dele? No outro lado do rio Reno, as tribos alemãs, né, as tribos germânicas. Essas tribos tinham a mania de cruzar o rio, atacar as vilas ali perto, saquear e voltar rapidamente, né, porque eles achavam que o Reno era uma barreira intransponível, que nenhum romano tinha até então tido a coragem de passar. E o César faz uma demonstração de engenharia militar impressionante. Ele planeja uma construção de uma ponte cruzando o rio Reno em 10 dias. Essa ponte é construída em 10 dias, ele passa as legiões dele. Os alemães, as tribos germânicas ficam impressionadíssimos. Como é que esses romanos conseguem fazer um negócio desse, quer dizer, andar sobre a água, né, e cruzar o rio de uma maneira tão rápida e voltar, né? E o César passa pelas áreas alemãs ali do lado leste ali do rio Reno, mostrando a eles que ó, a gente entra aqui a hora que a gente quiser, né? Quase como você vê hoje, até hoje na tecnologia militar é importante essa coisa do alcance. Eles voltam e queimam a ponte. Ou seja, eles dizem, essa ponte aqui não tem nem tanto valor para a gente, na hora que a gente quiser a gente faz outra, né? A segunda coisa que ele precisa para uma invasão de uma ilha dessa é uma marinha, né? E a gente sabe, desde a Primeira Guerra Púnica, que os romanos não são bons marinheiros, né? Eles criaram uma marinha do nada, né? Para guerrear Cartago na Primeira Guerra Púnica. Só que eles nunca foram muito bons de marinha. E para complicar, ali no Canal da Mancha, o tempo é péssimo. Tem tempestade, tem nevoeiro. E tem uma coisa que os romanos não conheciam, que eram marés, tá certo? Então tudo complicou a vida do César. Para conseguir esta marinha, ele ataca uma tribo gaulesa que era muito marinheira. Era uma tribo que morava ali na costa e que, inclusive, negociava com os nativos das Ilhas Britânicas. Uma tribo chamada Venete. Para comandar esta campanha contra os Veneti, aparece no registro histórico aqui uma pessoa que vai fazer parte do fim da República, aquele grande elenco, né? É o Décimos Brutus, o famoso Ateto Brutus, né? Ele era filho da irmã do Catão, que era amante do Júlio César, como muitas mulheres em Roma. Provavelmente dizem as más línguas que ele era filho do César, né? Mas o Brutus, nessa época, trabalhava do lado do Júlio César, era um comandante dele, o cara no começo da carreira militar. Eles conseguem derrotar os fenetes, controlam toda a marinha deles, e o César, apesar de se atrasar um pouco, no outono de 55, ele parte para as Ilhas Britânicas com 80 navios e 2 legiões. Você imagina que nessa época, nessa hora, vai ter tempestade no canal. Os navios estavam levando os cavalos, se perdem, tá certo? O da cavalaria, eles são jogados de volta para a Gália. Ou seja, e quando eles cruzam o Canal da Mancha, com o que eles se deparam? Com os belos penhascos brancos de Dover, né? Porque ele saiu ali de Calais, porque o César botou o quartel-general dele ali, onde hoje é Calais, que é o ponto mais próximo do canal do outro lado, né? Na França. E ele passa, quando ele vê essa parede de giz e calcário que não tem como você colocar um barco ali embaixo, né? Não tem praia, é só uma parede, esse paredão branco aí.
Para complicar as coisas, em cima do paredão branco, o que que eles veem? Eles veem os nativos britânicos, todos eles pintados para a guerra, de azul, tá certo? E ameaçando dizer que se chegar aqui a gente mata. Inclusive com o uso de carruagens de guerra, que era uma coisa que os romanos também não faziam. Então, começam a passar os navios, assim, eles movem os navios para o leste, para ver se saem desse paredão branco aqui de Dover. Quando eles finalmente chegam numa praia, que é a praia onde eles vão conseguir colocar os barcos, né, e descer, os britânicos estão ali esperando, né? E os romanos estão apavorados, né? Que povo azul é esse? Que terra maluca é essa? Tempo péssimo, todos eles mareados já. E aí tem uma cena que o César descreve nos seus comentários, que é o porta-estandarte da 10ª Legião. Ele, que é uma figura muito importante nas tropas romanas, o porta-estandarte, ele se levanta, pula dentro da água ali na praia, né? E diz assim: sigam comigo, porque senão o inimigo vai tomar de conta do nosso estandarte. E para os legionários romanos, o estandarte era a coisa que era a sorte deles, né? Então toda a legião, as legiões, os legionários descem também, eles conseguem estabelecer, numa batalha rápida, estabelecer uma ponte de praia ali, né, uma cabeça de praia, como se diz, e fazem o que os romanos fazem na primeira vez, na primeira noite que eles passam ali, eles constroem um acampamento enorme, né, um quartel, um forte, né, e eles conseguem estabelecer uma presença mínima ali, né. As tribos britânicas começam a entender que esse pessoal aqui é perigoso, eles são muito guerreiros, né, a gente tem que negociar com eles alguma coisa, e prometem que para o César que vão mandar reféns, que vão fazer tratados, né, e tal. E o César, depois de algumas semanas ali, ele manda as tropas dele para completar a confusão, a história das marés. As marés destroem os barcos, né? Eles danificam muitos barcos. Eles passam algumas semanas recuperando as embarcações e o César ordena: vamos voltar e vamos planejar uma invasão melhor, tá certo? Esse momento, esse ano, essa chegada dos romanos marca uma nova era na história das Ilhas Britânicas, né, que até então era a Inglaterra, era Grã-Bretanha pré-romana, e agora vai ser a Grã-Bretanha romana. Muita gente não correlaciona muito o Império Romano com a Inglaterra e com as Ilhas Britânicas, mas a verdade é que alguns dos locais com as ruínas romanas mais bem preservadas estão na Inglaterra e no país de Gales, né? Grandes cidades inglesas começaram como portos e cidades romanas, inclusive Londres, York, né? São cidades onde a gente vai ver, inclusive, imperadores. Vai ter, inclusive, alguns imperadores daqui a alguns séculos que vão começar o seu mandato lá ou vão morrer lá, né? Mas a partir de então, a partir desse momento, as Ilhas Britânicas fazem parte do Império Romano, né? Esse primeiro invasão desastrada não vai estabelecer nenhuma presença permanente, mas a gente vai ver que daqui a um ano o Júlio César vai voltar, a gente vai falar nisso no próximo episódio, e daqui a 90 anos o imperador Cláudio vai voltar e vai deixar uma presença permanente em Roma que vai durar nas ilhas inglesas, que vai durar pelos próximos 5 séculos. A gente se encontra.